Cadê? Aqui, ó. Enfim, mas aí tem os informes que eu vou passar no final da reunião, mas, como eu falei, a gente tem aqui nosso convidado, né, e a gente quer agora ouvi-lo com muito prazer. Seja muito bem-vindo, Manuel. Eu tirei a máscara porque eu falo baixo, né, e com máscara então... Já está com 3, não é? Isso, já. 3 vacinas, já. Eu estou com 4. Nossa, que chique. Com 4. Como assim? Eu peguei a Covid. Eu peguei o Covid no início, logo no início da pandemia, né? Depois agora já tomei a dose de reforço também. Olha, então eu estou com 4. Parabéns, né? Tá bom. Tem a da gripe também, né? Sim. Tem a da gripe também, a gente toma. Bom dia a todos, todas. Seja bem-vindo, doutor Fábio, chefe de gabinete do deputado doutor Jorge do Carmo. Bom dia. E bom dia a todos, todas. A gente se perdeu um pouquinho aqui, porque eu tinha vindo no diretório lá perto da Casa de Cultura, lá da... Já tem um tempo, na época do Lau. Lá do Lau, né? Eu estava brigando com o nosso né? E aí a gente se perdeu um pouquinho aí. Mas agradecer o convite, parabenizar a todos vocês. Só o PT, né, que faz reunião domingo de manhã. Só o PT. Né? Aqui eu conheço algumas figuras aqui, né? A Cleo, Cowboy, o Sindicato das Bebidas, Antártica, você trabalhava? Antártica. Memória boa é outra coisa. Trabalhei na Antártica, também organizamos lá o sindicato, né? Fizemos uma greve fantástica lá em 85, quer dizer, 40 anos que a Antártica e a Brahma não fazia greve, e nós organizamos uma greve lá, organizamos um grupo e depois ganhamos o sindicato também lá, das bebidas. Bom, tem muita coisa aí pela frente. História. Tudo começa com uma luta, né? Tudo começa com uma luta. Então eu trouxe um livro para vocês, muitos de vocês já pegaram. Vocês sabem, eu sempre escrevi para boletins de sindicato, boletins de associação de trabalhadores, escrevi para o soprador dos vidreiros, escrevi para o Petroluta, do Sindicato do Comércio de derivados de petróleo, escrevi para a oposição metalúrgica, escrevi para vários grupos aí de sindicato. Tem 2 jornais seus guardados em casa. Tem lá. Então, eu tinha um boletim que chamava VaptVupt, também, que a gente distribuía nas fábricas. VaptVupt, assim, era o VA e PT, né? VA em vermelho. VU, PT em vermelho, né? O PT em vermelho. E a gente soltava nas fábricas, especialmente nas fábricas. Então o que eu fiz? E nos últimos tempos eu tenho escrito para o movimento de moradia, sem teto. E também alguma coisa para o PT. Então aqui tem 103 artigos aqui, de que a gente escolheu alguns, né, Maravilhoso, também. De vários períodos, né, e especialmente do último período também. E a gente colocou aqui alguns artigos que ele, embora seja de uma outra época, ele traz alguma contribuição para o momento que nós estamos vivendo, né? Do PT tem aqui vários deles, PT e a luz do fim do túnel, escrevi lá atrás ainda e tal. Eu vou deixar uma cópia do livro para vocês, né? Então, depois aí vocês sorteiam, fica para o diretório, tá certo? Pode ficar pro diretor. Tá? Sorteia. Sorteia. Bom, foi combinado o sorteio, gente. Mas eu queria falar, você que é o conselheiro tutelar, né? Isso. Teve o Elias, esteve lá Nós encontramos lá na reunião dos conselheiros tutelares e ele me convidou para vir aqui. Vocês já tinham me convidado um outro dia? Sim. E eu não pude vir. É verdade, certo? veio... Foi eu que convidei. veio, tinha uns
Bezerra, né? Isso, João isso. Bezerra. Aí, Tião. Foi Bezerra muito positivo. faz também. parte do nosso grupo. O Tião é advogado, trabalha com regularização fundiária, apoia a frente de luta. Bom, o que eu posso dizer para vocês aqui hoje? Eu queria falar assim, nós estamos vivendo um momento bastante complicado, né? Se você analisar a direita, os golpistas e tal, eles estão fazendo o que quer com a gente, né? Ele não está conseguindo segurar nada, né, na verdade. Modifica leis trabalhistas, faz o que quer. Agora o Enem, né, vocês viram o Enem? Eu tenho a impressão de que eles estão com a prova, né? Uma fraude, as provas, e vão passar para os bolsonaristas todo, porque o Enem está virando também uma coisa de elite, né? Porque as elites se preparam, é mais bem avaliado e entra, né? E os pobres não entram. Mas eu tenho a impressão que essa é mais fraude ainda, que o governo deve ter fraudado de vez mesmo, né? A prova. Bom, mas queria dizer assim, nós estamos vivendo um momento que eles estão destruindo tudo e faz tudo e a gente não consegue brecar, né? A gente não... os nossos parlamentares, eles têm uma luta dura lá na Assembleia ou na Câmara Federal ou Municipal, mas é minoria, né? Então não consegue brecar nada que eles fazem. E nós estamos vendo um momento econômico muito duro para os trabalhadores, muito duro, porque está destruindo o poder aquisitivo do salário. O salário está virando pó. Olha que eu sou mais antigo que vocês, né? Eu já trabalho com a questão dos trabalhadores há muitos anos, né? Já passamos pela ditadura. Aliás, aqui eu tenho um artigo da ditadura, 50 anos de ditadura aqui, onde eu falo assim, que a ditadura militar, que todo mundo fala da ditadura, da opressão, da morte do Marighella, né? Realmente teve isso. Mas o grande trabalho da ditadura foi destruir os salários, né? E aqui na minha matéria eu destruí o salário, destruiu a educação, né? A educação começou a entrar a iniciativa privada, a educação pública antes da ditadura ela era muito melhor que a educação privada, né? As escolas públicas era muito conceituada, muito era especial, né? Bem, então, mas nós estamos vivendo um momento pior do que a ditadura, né? Se há uma coisa pior, porque está destruindo as condições de vida dos trabalhadores. A gente tem, eu não trouxe hoje aqui, né? Mas a gente tem uma tabelinha que a gente compara como que está sendo destruído os salários, né? De um modo geral. E essa destruição dos salários, porque, por exemplo, na época da ditadura, iniciou um arroxo salarial, né? Que a gente falava arroxo salarial, né? E foi reduzir o salário mínimo a 17% do seu valor do início da ditadura, né? Mas você tinha emprego, você não tinha essa massa de desempregados como nós temos hoje. Então você tem uma base econômica muito dura no momento atual, né? Que além da destruição das políticas públicas, você tem a destruição do salário, das condições de vida dos trabalhadores, de um modo geral, né? E em particular, é claro, os negros são mais atingidos do que o pessoal branco, mas de qualquer modo os trabalhadores de um modo geral está destruindo o salário totalmente. E a gente vê por a gente, né? Você vai no mercado, o que sempre se fazia, né? E nós não estamos conseguindo fazer frente a isso, impedir, organizar greve, organizar... Por quê? Porque tem uma mudança no capital, ele
não é mais o capital de quando nós fundamos o PT ou quando fundamos a CUT, né? Não é mais. É outro. Nós estamos vendo um momento de desenvolvimento imenso da tecnologia, né? Da inteligência artificial, da maquinaria moderna, e hoje a burguesia, 20% dos trabalhadores é suficiente para ela acumular, né? Então nós estamos vendo uma mudança completa, diferente daquela época, vamos fazer uma greve. Eu mesmo pegar o Lula, como é que o Lula emergiu, né? Emergiu dessa luta operária, né? E hoje você não tem mais esse ambiente. É o que está exigindo de todos nós. Aqui eu tenho um artigo que fala de que organização precisamos, né? Porque aquilo que nós fazíamos anteriormente, ela está superada. Você precisa se reinventar, na verdade. O PT vai precisar se reinventar diante desse quadro de um arraso total dos direitos e especialmente das condições de vida dos trabalhadores, né? Então eu vejo que tem esse desafio para nós, né? Nós vamos precisar se reinventar em termos de organização e em termos de enfrentamento da burguesia. O que tem de bom, embora nós vamos ter ainda o 2023, né? Deve se agravar a fome, o desemprego, os bicos, né? Bico, salário informal, essas coisas todas. Você vai ter um agravamento. O que tem de bom é o cenário da volta do Lula, né? Eu acho que nós temos o desafio. Eu acho que tem que começar a pensar desde já, né? De criar novas formas de luta, de enfrentamento. Tem que criar, as coisas estão totalmente modificadas e a gente precisa repensar. Nós temos 2023 pela frente ainda, e que aí a gente precisa ver o que se faz, o que se pode trabalhar, né, para fazer os enfrentamentos. Nós lá, da Frente de Luta por Moradia, nós estamos estimulando o sem-teto. Aí, claro, se organizar por região, se organizar ao máximo possível e desencadear ocupações, né? Nós estamos dizendo que tem que fazer ocupação, tem que ter atitude, alguma atitude. E a gente fala que tem que atacar a propriedade, né? A propriedade sem função social, né? A gente está falando isso, eles estão se organizando e está previsto fazer ocupações agora até o final do mês, realizar mais ocupações, né? Porque a Frente de Luta, ela faz a luta por moradia e ela tem dois caminhos, né? Um caminho que é assim, é você negociar com o poder público, negociar projetos. Aqui na cidade de Tiradentes nós estávamos com um projeto aprovado, viu? Aqui o Paiolzinho, Vila Yolanda, onde que está? Está por aqui? Está por aqui, né? Vila Yolanda, nós estávamos com um projeto de 2.500 moradias aqui na Vila Yolanda, que a gente chama de Paiolzinho, sítio Paiolzinho, né? Nós já viemos ali e tal, já estava aprovado no Ministério da Cidade, aprovou na saída da Dilma, né? Aqui. E, bom, agora parou. Parece que uma construtora comprou e não sei o que está acontecendo lá no Paiolzinho. Mas a Frente de Luta, então, ela trabalha assim, no sentido de conseguir parcerias com o poder público para fazer moradia. Então, nós temos em andamento vários deles. Um deles é o Hotel Lorde, lá no centro, na Rua das Palmeiras. Quem quiser visitar, né? O Hotel Lorde foi um centro tanto que o nome vai ser Elza Soares. O Garrincha e a Elza Soares tentaram se hospedar lá e não conseguiram porque era negro, né? Ela era negra e tal.
era, não é, né? E então vão dar o nome no hotel no conjunto de Elza Soares, porque vão ser feitos 176 apartamentos. E agora nós estamos para assinar o Prestes Maia. O Prestes Maia é uma ocupação, a maior ocupação talvez da América Latina. Parece que tinha uma imensa na Venezuela, mas o Prestes Maia da América Latina era maior. Agora nós estamos para assinar, para fazer 287 apartamentos. Então a gente vai na luta, tenta conquistar os projetos, né, e fazer moradia. A outra forma que nós temos são as ocupações. A gente fala que as ocupações, embora provisórias, né, porque nunca, às vezes vira definitivo, né, provisórias, mas elas acabam sendo um modo de sair do aluguel rapidamente, né? Então faz a ocupação, se não há a reintegração de posse, as pessoas ficam morando lá. E nós temos muita gente. Eu acho que tem, se não me engano, aproximadamente umas 5.000 pessoas morando em ocupação. Então, tem a ocupação da Avenida São João, tem muitos anos, que é uma luta para desapropriar, né, e fazer o projeto. Mas enquanto não desapropria e não faz o projeto, então o pessoal fica morando lá. Isso quer dizer, não paga o aluguel. Tem São João, Avenida Ipiranga, ainda tem o 9 de Julho, tem Rio Branco, na região norte tem várias, aqui na leste tem também. Então tem umas 5.000 famílias que moram nessas ocupações, embora não definitivo, acaba sendo definitivo, né? As pessoas ficam morando e deixam de pagar aluguel. Então, dentro dessa linha, nós estamos propondo desencadear ocupações, né? Ocupações nos imóveis abandonados lá. A gente acha que os trabalhadores todos teriam que dar um jeito, né, travar a sua luta também para não ser dizimado por essa conjuntura violenta que nós estamos vivendo. E o que tem de bom, então, é a perspectiva de eleger o Lula em 2023, né? 2022 para assumir em 2023. Eu acho que é a alternativa que nós temos. Eu acho que os trabalhadores têm que continuar lutando pela sua sobrevivência, mas para você dar um passo maior, precisava ganhar a presidência, né? Quiçá o governo do Estado, né? Mas ganhar a presidência em 2022. Eu vejo que é um cenário extremamente positivo para nós, né? Para nós está um momento bastante positivo, mas eu acho que a gente precisa botar nossas barbas de molho e ampliar nossa organização, né? A gente faz um comentário aí, vocês sabem aquela, acho que é uma fábula ou é uma coisa grega, né? Da lebre, do filósofo que apostou que a tartaruga ganhava a corrida da lebre. Vocês já viram essa fábula aí? Conheço essa fábula. E que o cara falava que a tartaruga chegava primeiro. Eu nunca entendi porque a desgraça da tartaruga ia chegar primeiro que a lebre disparava, né? E um abraço, né? Mas realmente a tartaruga chegou primeiro que a lebre. Por quê? Porque a vantagem da lebre era tão grande que a lebre deitou e dormiu. Certo? Não é? A lebre deitou e dormiu. E aí a tartaruga passou a lebre, ganhou a corrida da lebre, né? Então nós agora, eu vejo assim, o Lula tem uma vantagem extraordinária, né? Eu acho, né, que tem essa vantagem. Dormir. Mas não pode dormir. Perfeito. Não é? Nós não podemos dormir porque eu acho assim, é a direita. Veja bem, na medida que der o golpe,
na medida que prenderam o Lula, né, ela não está brincando em serviço. Ela não está, ela não acha assim, vamos caminhar para a eleição e o Lula concorre, se ganhar, ganhou, se perdeu, perdeu. Não. Ela está agindo e vai agir com mais intensidade à direita. E daí que se coloca esse desafio de a gente se organizar o máximo possível. Eu falo que a gente tinha que fazer comitês de casa, cada petista tinha que ter um comitê na casa dele para falar com a vizinhança. Nós teríamos que nos organizar melhor para a eleição, para poder garantir a vitória do Lula. Porque a direita não vai, ela vai tentar de tudo, né? Se bobear pode até matar o Lula. Porque esse pessoal não se brinca com esse pessoal. Então, eu vejo assim essa coisa boa para 2022, né? Mas essas preocupações que a gente não pode dormir, que nem a Leber fez, né? E estimular a organização. Acho que essas reuniões, os desejos, todos eles estão se mobilizando, fazendo parte, né? Mas nós temos que se estruturar muito para a eleição de 2022, porque é a oportunidade de ouro. Imagine um tropeço nosso, né? Os neoliberais vão enterrar tudo. Enterra tudo, quer dizer, o Estado social ele vai ser totalmente, você vai ficar com um Estado policial. Então vai ser um Estado policial, né? Para reprimir, para oprimir, para bater, para isso, para quem não estiver contente, né? Então a gente tem essa saída que seria a eleição do Lula. Eu vejo assim, estou bastante otimista nisso e creio que vocês também, mas a gente precisava começar a pensar alguns mecanismos, espalhar alguns mecanismos de comitês eleitorais em tudo quanto é lugar, numa casa, num bar, aonde for possível, e o diálogo permanente com a população, porque a população está dominada, né? A pessoa pode não ter nada, mas ela tem um WhatsApp. E eles são experts para fazer isso. Então, eu vejo isso, então eu queria parabenizar vocês aqui, agradecer o convite. Preciso pedir desculpa que eu cheguei atrasado, aqui um pouco atrasado. A gente começa atrasado. Também? Tá bom. Também o pessoal gosta também um pouquinho de atrasado. Obrigado. Realmente é um prazer ouvir, né, essas questões que você trouxe, principalmente referente ao que está bem no pé da população, que é essa questão das ocupações, né, das regularizações, da moradia digna que a gente precisa, né, para minimamente conseguir se sentir humano, né, e humana. E parabenizar, porque eu fico assim realmente achando espetacular quem consegue fazer um livro, né? Imagine vários, né? Realmente tem que pensar muito, né? E conseguir realmente passar tudo para o papel não é fácil, ainda mais em livros assim, que eu espero que não só você consiga ler, mas muito mais coisas aí na sua vida. Eu quero agradecer bastante a sua ajuda. Realmente, aliás, os movimentos sociais e a moradia tiveram muita perseguição política, né? Está tendo ainda. Então, no começo teve, né, eu lembro muito bem o Manuel, a Carmen, né, o pessoal da Carmen Silva, ficaram realmente por uma situação muito complexa, né? E que bom que você conseguiu passar por isso e está aqui hoje, podendo conversar com a gente. Alguém mais? Tem mais inscritos? Eu só queria, agora, continuou com nós na sexta-feira à noite, eu estava lá na Lesp, junto com a dona Creu e o Milton. A gente foi de última hora participar da honra ao mérito que o Paulo fez para o José Trajano. E aí eu vejo a história do José Trajano
um pouco parecido com o senhor. A dele é diferente que um repórter, mas o senhor é na luta. Né? Hoje a gente sabe da perseguição que nós estamos tendo contra a entidade na qual o senhor ajuda sempre, enquanto desenvolvimento, né? Quanto serviço foi perdido nesse governo que estava funcionando corretamente e quantos funcionários da entidade foi perseguido também, porque a família está passando dificuldade. A gente conhece vários, como eu já trabalhei em apoio, como prestador de serviço, e isso para nós é uma perseguição muito grande contra a esquerda. E o senhor vem tentando da melhor forma possível vencer. Não é fácil. Está sempre conosco aqui. Espero que no ano que vem o senhor volte para a gente programar mais uma pauta mais extensa, com um tempo mais favorável, com um desenho mais cheio, que nós mudamos a data da reunião. Então hoje está um pouquinho esvaziado porque a gente mudou para o feriado. Era o final de semana passada. Então a gente fica bem tranquilo para convidar o senhor mais vezes e programar mais uma conversa dessa, porque para nós essas conversas é formação. Como eu sou secretário de formação aqui do desenho, então a gente quer trazer mais pessoas, né? Se tiver mais alguém que possa vir contribuir para nós, é importante. Então agradeço de coração a presença do senhor aqui e nosso desenho coloca à disposição para estar aqui recebendo o senhor mais vezes, tá? Valeu, Elias. Obrigada por você ter lá. Tem duas pessoas inscritas e aí a gente encerra porque o Manuel tem compromisso, então ele vai responder e aí depois... Quem não luta tá morto! Quem não luta tá morto. Então fica à vontade. Fico. E depois nosso sorteio. Tá bom, tá. Bom, eu tenho muitas histórias para contar, né, gente? Eu brinco aí com o nosso pessoal. Eu falo assim, eu preciso contar essas histórias. Porque vai que vocês morrem, depois eu não tenho para quem contar. Porque normalmente lá no nosso grupo eu sou mais velho, né? Mas vai que eles morrem e eu não tenho para quem contar. Mas eu acho que a questão das bebidas realmente é uma história que nós temos que contar. Eu fui preso na greve das bebidas de 87, né? Fui preso na Tutóia, lá na central de torturas. Lá mataram o Vladimir Herzog, mas mataram mais gente também. Aqui não teve a repercussão do Vladimir Herzog. E na cela que a gente ficou, que eu fiquei, estava lá os nomes. O pessoal escreve na parede da cela, né? E eu na época eu deixava sempre a barba, né? E aí, o cara quando me interrogou lá, né, estava me interrogando, e aí, eu não sei se tinha alguém treinando tiro lá no pátio, pá, né? Aí o cara que estava me interrogando falou, mataram um comunista lá atrás. Mas eu fui preso naquela greve lá, e depois agora, mais por conta do Sem Teto, né, que nós tivemos um processo lá que envolveu várias lideranças do Sem Teto, e como eu falo muito com elas pelo telefone, né, aí eles me envolveram também no mesmo processo. Estou respondendo até hoje. Preciso ir lá assinar lá ainda sobre aquele caso lá. Mas que eu queria falar assim, a gente tem muitas experiências, né? Ele falou dos vidreiros, né? Situação dramática, porque eu trabalhei já no período da ditadura. Eu comecei a trabalhar com os operários e na pastoral operária, né? Que eu era da igreja católica e da pastoral operária ali, que 70, 71, 72, mais ou menos. Então a gente trabalhava com a pastoral operária. Quando surgiu as greves, a gente se entregou e integrou com as greves, né? Então, e aí trabalhei na fundação da CUT, trabalhei com o Lula, né? Eu era da comissão que organizou a fundação da CUT, que era o Lula,
o Olívio Dutra, o Jacob Dar, o Avelino Ganser, o Novaes da Bahia, e eu trabalhava com eles, né? Eles decidiam as coisas e eu tinha que correr atrás para fazer. Então, depois que nós fundamos a CUT, que eu comecei a estruturar a oposição das bebidas. Que logo que estruturou a CUT lançou 40 horas semanais, né? Eu fiz na minha campanha e eu acabei fazendo também, né? Mas nós estamos fazendo para o Sem Teto. É ele, né? É a pessoa, quer dizer, todos nós, mas especialmente ele. Então, esse diálogo, eu acho que a gente tem que se munir bem dessas informações, né? E a gente ir para a rua, aquilo que o companheiro falou aqui. É claro, nós precisávamos do PT que elegesse 200 deputados, né? Porque isso é um grande problema, né? Você ganha o executivo, mas você não ganha o legislativo. Aí, evidente, tem que ter as alianças, como ele aqui falou, né? As alianças, né? A aliança sempre tem que ter. Ninguém ganha as coisas sozinho. Vocês lembram o que nós passamos aqui em São Paulo, né? 2004. Vocês lembram disso, né? Um erro do partido, um erro da Marta, um erro de quem estava na direção do partido, de que achou que ia ganhar sozinha a eleição. É evidente, tinha feito tanta coisa, né? Que podia ter ganhado, né? Fez tanta coisa que podia ter, mas não é assim. Aí, em vez de fazer aliança, não fez aliança e perdemos a eleição. Mas vejo isso daqui, que os companheiros, as preocupações que já falaram, de que nós temos que nos estruturar para ganhar a eleição, para eleger uma boa bancada e nos estruturar para governar. Para governar também. A sociedade civil organizada, com os movimentos populares. Obrigado. A Jane quer falar que é um convite, na verdade, para você seguir também o Manuel nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, que ele também ele faz essas análises e eu compartilho nas redes. Então, que bacana. Manuel é o Rio, bem-vindo. Escolhe aí, ó.